Harif significa algo picante. Gente, una mínima introducción. Hasta ahora en nuestras clases de carne y leche y todo eso, nosotros estamos hablando básicamente del tema de cómo se transmite gusto de una parte a otra, tanto de una comida para una olla, para un tenedor, para un cuchillo, como de un cli para una comida, ¿no? Hasta ahora nosotros hablamos de calor. Calor es la forma clásica de transmisión de gustos. Una otra forma que no exige calor se llama Harif. La Torá nos enseña que una comida que es picante tiene la capacidad de extraer y transmitir los dos el gusto mismo que está frío. Como é que chama essa regra em hebraico? Harif. Pode passar. Voy a dar un ejemplo. Una persona corta, el caso súper clásico, una cebolla con una faca, un cuchillo, va a salir. Este cuchillo está... No, disculpa. Não, tá normal. Esta cebolla está... Fiscado Va a passarinho. salir. Passarinho. Mesmo que a faca esteja batendo. Não, isso aí Jack Stripador. En frío todo. é importante. ¿Qué pasó? ¿Está bien entonces? El contrario también vale. Si yo tengo un ajo, un alho, que está para salir, y corto este ajo con un cuchillo para ver, ahora el cuchillo está para salir. Mas o ar está mexendo com ele com o passarinho? Porque puede ser por mil motivos. Algumas que já passaram. Se encostar a carne está passarinho? De fé, sim. Não, sim. Você está no mesmo ambiente. O que é mesmo ambiente? Na geladeira tem um pedaço de carne e do lado tem um saco Sem de encostar. Sem encostar. Encostar não tem problema. Não, assim não. Então, gente, comidas picantes, en la halajá, el caso clásico que tenemos es cebolla, ajo. Hay gente que trata también de cosas muy ácidas. Limón. Isso é alahá aceita aqui? Sí. Fruta seca. Perdón, ¿qué quiere No decir? cualquier fruta Limón, se puede aplicar. Hay gente que trata limón, benet. Hay gente que trata algunos, depende de la acidez del ananás, abacaxi. No cualquier ananás. Hay ananás que no es ácido. Pero hay, no sé si ustedes ya comen algunos que son ácidos fuertes. Yo no pienso que cualquier naranja es ácido, eso no. Hay gente que trata conservas que son muy fuertes. No está en una conserva. Una aceituna normal yo no pienso que es Harif. Chile picante. Chile es obvio, ¿no? Chile, Paraguay, están. ¿Qué quiere decir que por ejemplo, la cebolla queda basarí? Yo no la puedo comer con manteca. Eso vamos a hablar. Entonces, hay que tomar cuidado. Con el caso clásico, normalmente cebolla, ajo, algo muy ácido, a veces puede ser limón, una conserva muy ácida. Ahora me viene a la cabeza una conserva así. Vinagre no. ¿Ah? Vinagre no. Vinagre. Pero vinagre
vinagre sí puede ser. Salmora no, pero vinagre, solo se la salmora también es muy, pero por otro motivo salmora, agua con sal. Vinagre sí es jarif. Vinagre sí es jarif. Gente, hay una diferencia muy grande, muy importante entre Ashkenazim y Sfaradim en la ley de Jarif. Muy importante, muy grande. Para Ashkenazim, no importa si el cuchillo que yo estoy cortando la cebolla es Beniomo o no Beniomo. Mismo que ya pasó 24 horas, los Ashkenazim poskim le halajá que la cebolla está basarí. ¿Por qué? Dicen los Ashkenazim que mismo que está frío y mismo que no está Beniomo, el jarif tiene una calidad, una capacidad de reavivar tam nifgam para tam nesheva, un gusto que ya no era bueno para gusto bueno. Una resurrección de los muertos. Eu ouvi dizer que o Harif cancela o Batel Pichichi e Beniomo. Não entendi o primeiro. O segundo Ashkenazim não, estou falando. O Batel Pichichi, eu ouvi dizer que ele Mas cancela. eu não entendi o que quer dizer cancelar a bater de xixi. Que para Harif essa regra não existe. O Harif, você está falando o que? Uma cebola Harif nunca vai se bater de xixi? É isso que você quer falar? Então, decide o que você quer falar e fazer. É isso que eu não entendi. Como é que é o Ashkenazim mesmo 24 horas não? Mesmo que passou de 24 horas, o Harif absorve o gosto do clima. Como se ele tivesse menos de 24 horas. Quer dizer, isso é um reduz muito grande, não? Isso é um reduz muito grande. Quer dizer que um Ashkenazi que quer ter uma cebolla parve, tem que ser um cuchillo parve mamash. Ashkenazim mesmo. Voy a acrescentar algo a ustedes. Gente, no solamente el cuchillo tiene que estar parve, como el plato que se corta también. Porque hay atrito de la cebolla con el plato. Después te la hablo. Entonces, no solamente hay que tomar cuidado con el cuchillo, el tenedor o lo que sea, también el plato y todo. Ya Sfaradim, Aleph é o quê? Você acha que nasceu Sfaradim? Marroquim. Chaclaros. Ali, como é que é? Para Sfaradim, há diferença entre Bat Yomá e não Bat Yomá. Para Sfaradim, é como uma coisa caliente. Bat Yomá passa gusto bueno, quando não é Bat Yomá, não passa gusto mesmo. Então, para essa Sfaradim existe a regra. Diferença na forma. Escuchaste, Nathan? Lo que dijiste que el Jarif, con Jarif no hay Beniomo, no Beniomo, eso es verdad para Ashkenazim y no para Sfaradim. Se for Bat Yomá, jamais 24 horas, Que Einá Bat Yomá. Gente, sabe una diferencia muy grande. Imagínense que un Ashkenazí quiere ir a casa con Sfaradim y el Sfaradim fritó una cebolla en una olla de carne, parve, Bat Yomá, y quiere utilizar, no, Einá Bat Yomá, disculpe, y quiere utilizar esta cebolla con una ensalada de queso, el Sfaradim puede, el Ashkenazí no puede. El Sfaradim
for comer na casa Os se for Sfaradim comer têm que avisar para os Ashkenazim, para vós, esta salada não está buena. se ele for comer na casa É dele, riquíssimo, para vós não. mas se ele for comer na casa que você fala, pode, não? Tem que falar, tem que pedir desculpa, falar. Eu penso que neste caso, o correto é os Sfaradim têm que levar em conta os Ashkenazim. No puede comer, sí, puede comer. Eu vou dar um exemplo contrário. O Vou dar exemplo, um exemplo Se ele contrário. contar com uma faca, vai tocar. Bichul, la porque no caso de cozinhar, Mishula Kum. não, Mishula Kum. Eu penso que nos Sfaradim tem que ir com nas Ashkenazim que vai seguir um Sfaradim, tem que tomar cuidado. No, yo escuché un brazo para ahí que me dijo Villula Pum es como tarefa para nosotros. Me dijo mamá Nosotros vamos a estudiar y vamos a mirar que muchos Sfaradim no llevan a eso así. En la práctica, o sea, hoy en día los Sfaradim están volviendo a ser como Sfaradim en Mishula Kum. Ok. assim como existem vários posquinhos, existem vários posquinhos, todos os posquinhos têm certo posquinho, porque na Torá não existe só uma verdade. Então, se o senhor segue o seu posquinho e eu sigo o meu, eu estou na sua casa, eu tenho que seguir o seu posquinho, que também é verdade. É verdade isso, é verdade. Pero, vamos a dizer que eu sigo o Remá e posso comer carne que não é halal. E vos dice el Shulchan Aruch que no permite que la carne no sea halal. Esta carne para los Sfaradim es taref. No importa que está comiendo en mi casa. No es pashut eso. Si tengo certeza que esa carne no es halal, es problema. No es pashut. Mismo que vos estás seguindo tu posee, que yo mismo sé. Solo para decir que mismo los Ashkenazim, la mayoría de los posquim Ashkenazim también dicen que hay que comer halal. Utilicé un ejemplo solo para decir que hay un posee muy importante Ashkenazim que dijo que no. Halal. ¿En qué se basa para hacer eso? ¿Qué es halal? Yo estoy en una ciudad y vi la diferencia entre esta y la otra. É carne de hora. O sea, ya hay diferencia. No vamos a entrar en esa hora. Como é que é para se fazer depois de uns 4 horas, se o não pode voltar a usar? Não, aqui tem que ser cebola, ela está parda, completamente. Para as Ashkenazim, ela está passarinha. Ah, esse negócio aplica para comida, não para o bolo. Também. É que o cliente tem que estar, tipo, no caso, tem que ter depois de 4 horas também a comida. No caso, eu falei. Me fala dá um exemplo do que você está falando. Mas falou. Dá um exemplo. Para de falar teórica, me fala, dá um exemplo. Não, Tem uma cebola, e aí, o que você quer? O que você quer da tua cebola? eu vou uma salada normal, roda dele. Ok. Galera, você transfere depois de 24 Pega, horas. você quer fazer uma salada halavi com uma cebola que ela agora é o quê? Você quer cortar essa cebola com que faca? No caso, depois de quase rala, no caso, com a fatura parte, né? A bacia vai ficou 24 horas sem usa. Cara, você está me confundindo todo. Ele está se confundindo. Não, tô confundindo, você for atender depois, Eu quero saber o que você quer. Eu quero saber qual a lei da tua cebola e da tua faca para poder te responder. tá, mas eu vou ficar melhor. Es un Uruguay. Não é problema dele, só não vai. Bueno, en serio que es muy bueno. Por trás aqui. Muito bem. Hola. Vou até seguir. ¿Todo bien? Qual foi a parada que o senhor aí, A gente poder fazer aula em português. Beleza. Vamos falar em espanhol só para esse sentido, tá? Qual foi a parada que o senhor As pessoas que estão. Tinha botado no site. Qual foi a Ó. parada que o senhor disse que explicar o que pode quando sai no volta? Ele falou, ele vai todo, né? Quando o sangue Tá volta. chegando. Não sei não. Falta só um ano. Não, tá brincando. Explica então pra ficar melhor, explica de novo a intenção de você fazer. Eu falei que Sfaradim, Ah. para ele tem diferença se o clique cortou a cebola, é Benemon ou não é Benemon. Ah, Se o clique é Benemon, a cebola está passarinho. Se
Se o clean não é benemon, a cebola está parva. Nem benemon tem que passar de 24 horas, que não é benemon. Não é benemon, então a cebola está parva. A cebola de vai para do clipe, que ele vai usar nela. O Ashkenazi Por causa da faca, você está falando. O clipe da faca que está usando ela vai ser parva, no caso, que chama. O Ashkenazi não. Nafkamina, que um Ashkenazi ele não pode usar essa cebola como uma salada numa refeição de leite. Isso ele pode. Então é mais fácil você fazer para cá no Ashkenazi comer do que o Ashkenazi para cá no Nesse caso. Você achou o Hanaru? Sim. Muito prazer. Fala que você é Superman. Tô vendendo a tua camisa. Você tinha que crescer, cara. Muito obrigado. Vamos botar do Super Jill. Que? Super Judeu, não conhece? Ah, sim. Tem o Então, já, vamos. Jiu-Jitsu. Ah, isso que eu pensei. Eu tô quase falando isso em espanhol. Olha só, pessoal, tem que levar em conta mais. Eu quero falar mais duas coisas sobre isso. Número 1. Uma cebola que você fritou numa panela bassari, o que ela dá? Bassari. O que acontece se eu frito... Desculpa. Eu cozinhei uma cebola, fritei, não importa, numa panela parva, tudo parvo, eu cortei com parva, tudo parvo. Ok. Agora, o que acontece? Eu peguei essa cebola, que está frita ou está cozida, e botei numa panela halavi. O que está essa cebola agora? Halavi. Todo mundo concorda? Eu cozinhei uma cebola halavi numa panela parva. Agora eu botei ela, depois que ela está cozida, depois que ela está frita, não importa, numa panela halavi. Eu perguntei qual além da cebola agora? Halavi. Ah, depende se ela tá quente ou não. E daí? Perdeu Não, o é potencial de Mas ela Depende de muita coisa ainda, né? Depende do negócio, depende do peito. realização. Acho que nasci tá ali, na ali tá luz. Não, porque talvez foi da mesma Tá hora. luz se o cliente tá lá vendo a proposta, tá vendo a mão. É fêmea. Olha só. É fêmea. Tá parva. Parva? Acho que nasci nessa opção. Mas você vai esquentar. Você vai esquentar de novo? Parva. Por que tá parva? O que o Gabriel falou para você. Pessoal, depois que você cozinhou uma cebola, depois que você fritou ela, você já comeu cebola crua? Sim. Ela tá picante. Já comeu cebola da sopa? Sim. Ela tá picante? Não. Nada. Já comeu cebola frita? Já tá picante? Não. Ela perde, como disse o Gabriel, a rarifazização dela, a picantura dela. Né? Ela perde, Não tinha pensado nesse caso. ele perde o lado picante. Então ela perde o lado de meio de passar gosto. Então nesse caso então não teria problema de fritar uma cebola numa panela halavi e cortar com uma faca bassari. De novo, Então não teria problema em fritar tudo numa panela parva, no caso, fritar e depois cortar com faca bassari. Verdade. Eu vou falar já daqui a pouco sobre a lei de ter uma faca parva, uma panela parva, esse tipo de coisa. Eu vou falar sobre isso. Eu quero falar mais uma lei muito, muito importante. Ou seja, o que eu falei agora, só para resumir, foi que o Harif é Harif, mas ele pode perder a Harifut dele, não é? É isso mesmo. Você perde, ele não é mais, ele deixa de ser picante. Quando ele deixa de ser picante, ele não absorve mais o gosto, nem transmite mais o gosto. Não, mas ele ainda é Harif. A cebola, depois que você cozinha, não é mais Harif. É tipo Só se eu for numa panela de carne, ela vai ser sempre. Se você usa uma panela de carne, ela se carne para sempre.
Só se for feita parva, ela continua parva. Isso, mas mesmo que depois você cortou ela com uma faca halavim, ela continua parva. Então, a linha de raciocínio é, onde ela foi feita, ela continua sendo. Enquanto ela está sendo harif, ela continua sendo. Isso se você não fritou, se ela tiver crua, o que ela tocar, ela pode usar no... Muito bem. Agora, eu estou aqui me segurando, eu estou absurdamente cansado hoje. Hoje eu andei muito mais que o normal. Faz o que eu faço. Dá aula em pé. Dó. Às vezes eu levanto e fico assistindo aula em pé. Não força de ficar em pé. Sério? Tá apoiando. Estou caindo. Eu dormi muito tarde ontem. Eu andei muito hoje. Tá calor? Não como outros dias. Porque você dormiu menos e andou mais. Eu estou caindo. Vamos lá. Uma lei muito importante, pessoal. Muito importante para nós. O que acontece? Vocês vão ficar um pouco confusos, mas eu vou explicar. Eu vou trazer duas opiniões. Eu vou falando desde o começo. O que acontece se você comeu carne, comeu aqui na Yeshiva, e depois alguém te ofereceu uma salada parve cortada a cebola com uma faca halavim? Será que você pode comer ou não? Em outras palavras, essa cebola é considerada que ela está halavim ou não? Entenderam a pergunta? Eu vou fazer uma outra pergunta para confundir a cabeça de vocês antes de responder. Primeiro que eu não vou responder. Se eu comi uma cebola cortada com uma faca de carne. Cebola crua. Crua. Agora eu quero comer um sorvete halavim. Eu posso ou não posso? Parece que é a mesma coisa, pergunta, na forma? Isso aqui parece, mas não é. Depende de que nós é falando. Não, eu vou falar que é Benimon. Então não pode. Benimon. Não pode. Então, você quer citar do chute diário? Fala. Primeiro foi mal. Eu consigo, como a UFA e as duas são. Não pode, as duas não. Não pode. Eu consigo. Eu consigo. Forte, né? Olha só. Tem uma cópia na Posquim. Vamos começar pelo segundo caso. No segundo caso, a maioria dos Posquim fala que você não ficou passarinho. Não ficou passarinho. O segundo caso foi que você cortou a cebola. Você comeu uma salada com uma cebola, com cebola cortada com uma faca de carne. Limpa, mas de carne. Batiomá. E você quer comer um sorvete? A maioria dos posquim permite você comer o leite depois. Você não estava saindo. Mas que... Agora o caso contrário. O caso contrário, que você comeu carne e você quer comer uma salada que tem uma cebola cortada com faca de leite, só para facilitar, para se falar bem, porque você é o mesmo caso que Ashkenazi, Batiomá. Então aqui tem uma coloca dos posquim maior. Tem posquim que falam que você não pode comer essa salada, que não é igual ao primeiro caso. E tem posquim que falam que é igualzinho ao primeiro caso, que não tem problema de comer essa salada. Então não tem demais. Em outras palavras, o que sai daqui é que o harif, ele passa o gosto, mas ele não tem a mesma potência do calor. De alguma forma que ele passa mais ainda do que o calor, porque para Ashkenazi, ele passa mesmo se o clima não é Benimon. Mas ele não é capaz de fazer uma pessoa virar passarinho de machado. É um meio termo. Eu posso comer junto, mas depois eu posso. Não ao mesmo tempo, pode comer depois, no caso. Na forma. Então, só para resumir isso de novo, eu vou explicar a lógica, apesar de que ela é complicada. Se eu comi uma cebola
cortada com uma faca bassari, eu quero comer leite, a maioria dos posquim permite. Por quê? Porque eles vão falar... Eles vão te falar o quê? No chá, você não está bassari. A cebola cortada com a faca bassari, ela não tem força de fazer você ficar bassari mamash para te fazer você esperar 6 horas. Então você pode comer direto o leite depois. Por outro lado, se você comeu carne e você quer comer agora salada cortada com a faca halavi, você agora para comer leite tem que esperar quanto tempo? 6 horas. 1 hora. Que a carne foi mais pesada. 1 hora como você falar de ou não. A carne é mais pesada, não? Sim, então, de carne para leite, então são 6 horas. Mas no contrário. Não, mas agora a gente não está no contrário. Então a pessoa que comeu carne, ela está passarinho. Ela quer comer uma cebola cortada com faca halavi. Tem posquinhos que falam que não pode. Aí você fala, mas qual a diferença do primeiro caso? Tem posquinhos que falam que é igual ao primeiro caso. Igual. Mas tem posquinhos que falam que não. Por quê? Porque eles falam que aqui a pessoa está passarinho. Ficou claro? Quando eu estou passarinho, não tem costume que já vai aceitar passarinho. Você não pode comer uma coisa que não seja completamente parva. Porque você está passarinho. Isso não importa se ela vai ter um... Você que proíbe, ele fala o quê? Se você comeu carne, você está passarinho. Então você não pode agora comer uma cebola que você cortou com leite, com faca de leite. Porque você está passarinho. Você agora só pode comer halavi ou perto de halavi só daqui a 6 horas. Mas eles vão falar para você que no primeiro caso que eu falei, que se você cortou uma cebola com faca bassari, isso não faz você ficar bassarinho mais. Você pode comer leite depois. Ele sabe o que para criança fala? Tem posquinhos que falam que não, que nos 2 casos você não está bassarinho. Você pode comer leite diretamente depois. Você falou o contrário, meu querido. Você falou exatamente o contrário. Você conseguiu falar. Pode ser, mas aí se for a minoria. Você viu que o Ravoy fala isso? Não, eu só falo que é o mais rápido que tem. Ravoy? Então você tem que estar muito pela rainha na tua vida. Não. Mas não. Mas não. Então isso eu não entendi para as crianças falar disso. Aqui eu não falei diferença para as crianças e você viu falando de diferença? Não. Você não entendeu a diferença, como eu falei. A diferença nesse caso das crianças e diferença é que é a mesma coisa. Você gostou disso? Ficou claro isso? Agora, Sim. como se fosse cara de passarinho, né? Não. Mas com uma diferença. Se eu comi Natan carne agora, você comeu carne no almoço, não comeu? Viu como eu sou dente? Muita? Foi boa comida hoje? Não? Qual foi a comida? De hambúrguer. Hambúrguer? Carne de hambúrguer. Você comeu bem. Hambúrguer lá? Ah, foi? Não, aqui. Você era um hambúrguer e botou no pão, pelo hambúrguer lá. É. 20. Yeshivas lá. Yeshivas lá. Você comeu agora, você comeu hoje hambúrguer, não passou 6 horas ainda, passou 3 horas desde que você comeu. Agora, se alguém te oferece um bolo que foi feito num forno limpo halavi, você pode comer. A gente estudou isso na última aula. Você não pode comer junto, mas você pode comer depois. Esse é o resgate halavi. Aqui a gente falou que tem posquinho que não deixam isso. Se você comeu o teu hambúrguer hoje
E depois, agora você quer comer uma salada cortada com uma faca halavi, tem posquim que falam que não pode. Tem posquim, eu não falei que são todas. Eu não tenho como falar aqui qual alahá. A alahá de acordo com o minhag de cada um. Isso Tem que a gente fala uma coisa e a gente fala outra. No outro caso é mais fácil de ler aquele. Porque tem muitos posquim que falam que aquilo não tem problema. E qual é Eu tento ler mesmo. Então, Rafa, qual é a diferença de ser riscado? Eu falei que de acordo com os posquim que facilitam aqui, não tem diferença, é a mesma coisa. De acordo com os posquim que marcam, não tem diferença. Você ficou claro? Ficou claro, Nathan? Mas se for no caso do bolo proibido, o bolo pode comer depois? Sim. A gente estudou isso na aula passada, não sei se você veio, mas a gente estudou isso na aula passada, tinha pouca gente. Eu terminei um quadro na aula passada muito importante. O quadro diz que se você comer um arroz feito numa panela passaria, você pode comer halavi depois. Sendo bem meu irmão, não era bem meu irmão, eu terminei o quadro. Na sala vocês estão passear. Então se foi isso que vocês perderam. Não vai fazer falta na vida de vocês. Pode, nós somos pedreiros. Eu tenho só um pedaço do quadro. Aí, vamos lá, né? Acho que era dizer um monte de coisa, cada dia tinha só. Só baixar no site. Você vai chegar lá em cima, vão falar, agora completa o quadro, completa. Aí você vai falar, não, mas eu fui para o meio mundo, eu tinha que fazer um monte de coisa. Aí você vai falar, tá bom. Não, vai chance de. Aí ele vai falar, tá bom. Nesse dia não foi na melhor, nesse dia. Não sei. 100% da aula. Passado. Eu? Que passeio Tá. foi esse? Eu tenho gravado isso. Ok, pessoal. A aula passada foi semana. Semana passada. Foi semana passada? Eu acho que você estava assim, Gabriel. Então, vocês entenderam o Harif até agora? Pessoal, eu quero fazer uma última observação. Foi fácil o Harif. Eu quero fazer para vocês dois casos e com isso eu vou terminar. Eu vou falar de duas coisas. Aconteceu uma vez uma pergunta interessante. Uma pessoa fez um arroz. Uma pessoa fez um arroz. Estou tentando lembrar o caso certo. Perguntei esse caso para mim. Fez uma comida parve com cebola, mas numa panela halavi. Tá? Fez o quê? Uma comida. Uma comida parve. Um Um arroz que tinha cebola, tinha outras coisas. Uma Uma panela halavi. O que aconteceu? A pessoa que recebeu esse arroz não sabia que a outra pessoa tinha feito um halavi. E aí ele foi esquentar o arroz no forno. Entenderam o caso? Sim. Eu perguntei para o Mendenzel, para ter certeza. Eu tinha a minha opinião. Eu perguntei para o Mendenzel o que aconteceu. Com tudo, com o forno, com Bom, se ele comeu e não Ele falou que sabia, não aconteceu nada. não tem problema. Com nada, nem com o forno, nem com o arroz, nem com a panela, nem com a forma, eu quero falar. Por quê? O cara se bom. Aqui é nada marinado. Aquilo que a gente estudou na aula passada, que já tinha aqui dois, ou um e meio, sei lá. A cebola, quando ela entrou no forno, ela já não está mais harif. Quando ela entrou no forno de carne, ela não está mais harif, na forma. Ela só tinha perto o gosto que tinha antes. E agora, para se falar que isso passa o gosto para o forno de carne, não é demais. Provavelmente nós vamos nesse caso, não tem problema. Ele tirou da panela halavi para botar na de. Botou numa forma descartável, na forma e botou no forno. Eu recebi essa pergunta no meu bairro, sim. Não, mas aí ele cozinhou com leite. Não. Na panela de leite. Mas ele não cozinha a Cebola cebola. de leite. Mas aí, de novo, é que nem isso que a gente falou, se você come essa cebola, você pode comer depois de carne, direto. Ah, mas aí ele botou para esquentar no forno. Mas aí ele não está mais quente. xarife, mas ele não está mais xarife. Mas tá quente. É verdade que ele está quente, mas aí é nada para nada. Ele recebeu o gosto, que foi o que a gente falou na aula passada, ele recebeu o gosto da panela, agora tem que passar, já o gosto já é muito fraco. Se essa cebola ainda fosse harif, aí o forno ainda está bem. O forno é comida, não? A forno é a comida. E a Por quê? forno?
Porque a cebola ela foi preparada antes de colocar no arroz ou ela foi junto com o arroz? Junto com o arroz. Não importa, mas ela, depois disso ela perdeu a harifut dela, ela perdeu o lado picante. Ela já não estava mais picante. Então ela come uma comida normal, Becheskat Halavi. Becheskat Halavi, quando entrou no forno, ela é Becheskat Halavi. Não é mais do que isso, entenderam? Não chega a ser tão forte para passar. É um caso. Ela não é. Estou falando para vocês um caso que é muito mais sofisticado do que eu ensinei até agora. Quer dizer, nem como eu nem Halavi, ela é Becheskat Halavi. Ela é Becheskat Halavi. Então, de novo, se a cebola ainda tivesse harif, ia estar tudo taref. Vem você Becheskat Halavi? Sim, porque ela ia passar o gosto que ela tem ainda forte. E ela também ia receber o gosto do forno. Mas como ela perdeu a harifut, não tem problema assim, Natan? Você está no Brasil, o que você vai fazer lá, cara? O que você tem que fazer lá? Você está aqui em frente ao Potter, o que você vai fazer lá? Essa é a pergunta? Não, o que você vai fazer? Essa é a resposta. Então, vamos lá no caso hipotético. Eu tenho um amigo que vai para o Brasil. Eu tenho um amigo. Chamado Lula. Quando ele vai ao Brasil, ele bota primeiro a cebola, ele bota o óleo, a cebola, cozinha a cebola um pouco, depois bota arroz. Tem diferença de botar primeiro a cebola e depois arroz e botar junto? Não, porque aí, nesse estágio a cebola ainda está harif. Mesmo cozinhando, não? Só depois que você cozinha um pouco que ela deixa de ser harif, não desde o começo. Não quando você coloca durante, mas depois você prepara ela para... Então, quando você no começo, quando ele cortou, ela sim estava harif. Depois que ela Ela foi para a passa panela, ela ainda está harif. Depois que ela passa a cozinhar um tempo, não é desde o comecinho também, não sei, não vou te falar quanto tempo, porque eu não sei. Depois de um tempo ela deixa de ser harif. Se você demora que você come essa cebola, ela não está mais harif, não é verdade? quando ela já está mole. Mas dependendo do Então, que você nesse coloca... caso, mesma coisa. Esse caso que nós estamos falando é interessante para mim falar de outra coisa. Pensem só que se uma pessoa, a Hasbe Shalom, tem uma panela que não é kasher, mas não é baquemar, e ele cozinhou nessa panela. Então a comida está kasher, não é verdade? Porque o gosto do taref não passa, porque não é. Mas se ele botou harif, ficou tudo taref. Que puxa de volta. Mesmo no caso do Não vou arroz. dizer que cozinhar com a Mas panela isso não só é faz kasher. pedazinho. Não, mesmo no caso do arroz. Isso só faz pedazinho. Por que não faz? Porque quando você botou a cebola, quando você faz arroz, é que vocês não sabem fazer arroz. Mas isso é Você pedazinho quer fazer um então. arroz temperado com cebola. Primeiro a gente faz tempero, depois... E a fé. Então, quando você faz o tempero, ele está harif. Faz pedazinho. Ele pega o gosto da panela. Não é a mesma coisa no ralo dele. Faz Ele pedazinho. pega o gosto, mas olha só, agora ele tá direto. E agora ele pegou o gosto do taref e misturou com a carne enquanto ele está quente e taref. Para Ashkenazi, isso existe para se falar dele? A gente falou na aula passada que tem diferença entre taref e halavi e basari. Para se falar dele, isso não existe. Se não for Bat Yomo, Ben Yomo, não está. Verdade. Ok, então eu quero fazer mais uma observação. Tem gente que fala que é importante você ter em casa uma faca e uma tábua para cortar. Não é assim? Me ensinaram que se fala tábua te tira o Álvaro. Tava de tirar o Álvaro, não tem mais. Mais onde pregar. Eu lembro essa música. Meu pai é velho. Brechada no coração. Meu peito que é bater. Parece sabe o quê? Ok. Alguém me mandou um negócio que estava escrito, uma propaganda no Brasil, em algum lugar, não sei, deve ser em Belém, estava escrito: temos fitas dobradas. Toda hora. Então é isso? Eu não tinha visto. Dobrada. Quero pensar que a fita tem que ser em dobro. Dobrado. São duas fitas. Imagina a dublagem. Tá dobrado. Dublagem. Então, Viara, vamos. Tem gente que fala que é importante você ter em casa uma tábua
e uma faca parve. E aí você corta o teu harif e você bota um dia para um lado, um dia para o outro, né? Porque você quiser, e aí você não tem problema. O causo aqui, o problema é que muita gente que fez isso se arrependeu amargamente. Vocês vão ver em livros escrito isso. Para ter uma faca parve com uma tábua parve, etc. Mas muita gente se arrependeu amargamente. Por quê? Porque o cara, depois ele fica com calma aí, eu botei no parve, e aí eu botei numa panela, ele fica com dúvida se ele botou depois num recipiente bassari, halavi, ele fala, Ribono Shel Olam. Sem contar isso, tem gente que quer fazer, então, às vezes, uma panela halavi, aí na hora de misturar, ele não sabe se ele está com a faca, com a colher, bassari, halavi no prato, e aí ele não sabe se... Aí ele vende 1000 sfekot. Então eu, pessoalmente, vou falar com vocês que eu falo que talvez, por acasos muito excepcionais, tenha uma faca parve, nem falo para ter uma tábua, pode pegar um prato descartável e corta nele. Se você quiser ter uma tábua, não custa nada. Hoje em dia tem essas tábuas que são só uma folha de plástico. Você conhece isso? Então, vai. Mas eu falo que tem que tomar muito cuidado com esse parve, porque, eu vou dizer, nas casas aqui em Israel, no Brasil hoje, algumas pessoas, já é difícil você ter 2 pias. Aqui em Israel é mais normal. Aí eu quero falar mais claro, eu vou lavar em qual, tem que tomar cuidado para não ficar na pia e não pegar o gosto. Agora fica cheio de dúvida. Sem contar isso, quem de nós costuma ter panela e colher parve completamente? Muito raro. Aí o cara fala que ele vai comer, ele fez uma panela parve. Aconteceu com um aluno da Yeshiva, que ele casou, ele me falou, eu tenho uma panela parve, a gente faz arroz, aí eu botei esse arroz, eu levei para a mesa com salavia, outro dia a gente queria levar junto com baçaria, e aí a panela ficou na mesma mesa uma vez com isso, porque a gente falou que é parve, não tem problema, mas aí a gente vai comer porque tocou e ficou, e aí agora? Não, porque aí hoje é você poder comer esse arroz, fazer muito arroz e poder comer para os 2. Mas eles falam que se enrolaram. Eu me lembro agora, eu já ouvi tantos casos assim, e eu já vi de tanta gente, até de Ravanim falando isso, que eu falo que eu não tenho certeza que vale a pena. Eu primeiro não tenho certeza que vale a pena fazer uma coisa assim. Trabalho. Não pelo trabalho, pela confusão. Eu acho que em casa, eu pessoalmente em casa, a única coisa que eu tenho para ver, contando o que eu uso para é um forno. Eu vou dizer por quê. Para fazer halot. A gente faz halot, a gente faz bolo. Por quê? Eu quero comer na celular, na esminha com carne, na shlishi com leite. E se eu fizer no forno de carne ou no de leite, eu não vou poder comer, porque eu sou esquenazi. Não posso comer junto. Tem que ter, sempre que eu acho que para tem que ter halá. Não por isso, agora nem todo mundo faz halá. Isso faz porque muitas vezes minha esposa quer fazer bolo já lá, porque facilita e coisas assim. Então eu vou falar para vocês, eu não tenho certeza que vale a pena esse patente de ter coisa para lá para algumas coisas excepcionais, alguma exceção, mas não normal. Normal, eu não sei quando a gente fica fazendo comida completamente parve na nossa casa. Você pode fazer uma comida que é derrescada alguma coisa e depois você vai poder comer o que você quiser. A gente falou que se você comer parve, mesmo que você cortou a cebola com uma faca de carne, mesmo que você cozinhou essa cebola numa panela de carne, você pode comer leite depois. É o que a gente acabou de falar. Então, na prática, eu não recomendo. De novo, só uma pessoa que tem um caso muito especial e toma muito cuidado com a sua cozinha. Só carne e leite já dá trabalho, já faz confusão. Carne, leite e parve, eu tenho medo de muita confusão. Seita? Perguntas? Boa noite. Obrigado.